Só pode ser loucura. O ministro Alexandre de Moraes ele provocou Donald Trump e o Elon Musk mais uma vez a ordenar de novo que a Meta e o X enviem dados de contas do Alan dos Santos. Gente, será que vem retaliação dos Estados Unidos por aí contra essa nova ação medida do Alexandre de Moraes? Olha, quando a gente acha que não pode piorar, quando a gente acha que chegou ao fundo do poço, a gente descobre que tem um alçapão e piora. O ministro Alexandre de Moraes ele resolveu comprar mais uma briga com o Trump e com o Musk, mesmo depois do governo americano ter enviado uma mensagem clara e dura ao STF de que não toleraria interferências contra empresas e pessoas americanas. E aí, o que o Alexandre de Moraes faz? Lê comigo aqui essa matéria da Gazeta do Povo. Olha aí, o que ele faz? Moraes manda Meta e X enviarem para a Polícia Federal dados sobre contas do Alan dos Santos. O ministro do STF, o Moraes, ele determinou nesta quarta-feira ontem que a Meta e o X enviem para a PF os dados das contas usadas pelo jornalista Alan dos Santos, sob pena de uma multa diária de 100 mil reais. As plataformas têm que fornecer para a PF o conteúdo das postagens feitas por ele entre 1º de junho de 2024 a 1º de fevereiro de 2025. Moraes deu prazo de 10 dias para as empresas cumprirem as ordens. Bora parar um pouco aqui para refletir sobre o que isso significa. O Alan dos Santos ele é brasileiro, porém tudo indica, segundo consta na imprensa, que ele fez um pedido de asilo aos americanos, e isso coloca ele imediatamente sob a proteção do governo dos Estados Unidos, porque só de fazer o pedido de refúgio, o governo americano já impede a extradição e impede a deportação, e mais, impõe sigilo ao processo, então ninguém sabe com certeza. Mas o Moraes já pediu a extradição do Alan dos Santos e olha o que aconteceu aí na tela. Os americanos negaram expressamente, dizendo que o Alan dos Santos está sendo perseguido por delitos de opinião, ou seja, ele está sendo perseguido porque ele exerceu a liberdade de expressão, algo legítimo, e está sendo perseguido por algo que não é crime lá, que é parte do exercício da liberdade de expressão, que é um direito e uma liberdade que não existe só nos Estados Unidos, existe aqui e por aqui é claro que devia estar também protegida. Para vocês terem uma ideia, numa reunião entre as autoridades brasileiras e as americanas, as brasileiras questionaram as americanas sobre as supostas ilegalidades, abusos, excessos praticados pelo Alan dos Santos. E o que as autoridades americanas responderam? Adivinha? Expressamente disseram, são só palavras. São só palavras, não tem crime aí. Evidentemente, o fato das autoridades americanas disserem não tem nada para investigar aqui, não tem crime do Alan dos Santos, o que ele fez são só palavras, está protegido pela liberdade de expressão, isso tudo deixou Moraes e o governo brasileiro loucos de raiva. Portanto, o que a gente tem é um brasileiro que está sob a proteção do governo americano, morando nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos, postando nas redes sociais dos Estados Unidos, inclusive o Twitter brasileiro, as redes sociais aqui não replicam, não permitem o acesso do que ele posta lá, ou seja, tudo acontece em território americano. E agora já tem um precedente muito importante estabelecendo nos Estados Unidos, que foi estabelecido lá agora, recentemente, para uma situação idêntica. Porque o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, processou Moraes por causa de uma ordem ilegal semelhante que ele fez para a Rumble, também envolvendo o Alan dos Santos. E quem ganhou foram o Trump e a Rumble, com a justiça americana da Flórida dizendo que as decisões do Moraes não valem nada lá nos Estados Unidos. E mais, ficou estabelecido que as ordens do Moraes contra as empresas americanas sobre fatos acontecidos nos Estados Unidos são uma violação da soberania daquele país, ou seja, algo muito grave. E aí agora, o que o Moraes faz? Ele dobra a aposta. Gente, ele dobra a aposta. E aí, ele tá louco? Megalomaníaco? Poder subiu demais a cabeça? Antes de eu prosseguir, vai me contando aí a sua opinião nos comentários e curte com força o vídeo para que a voz da nossa indignação contra esses absurdos chegue cada vez mais longe. E agora, olha aqui o que o Moraes quer das plataformas. Olha aí. A Polícia Federal também quer os dados cadastrais, dados de endereço de IP e a porta lógica de origem usados para a criação do perfil que usa o nome do influenciador no Instagram. Ou seja, perfil criado lá nos Estados Unidos, acessado por uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que não tem nada a ver mais com o Brasil. Ou seja, todos os dados e ainda estão sob a custódia de quem? Do Meta e do X dos Estados Unidos.
Ou seja, o Moraes está aqui claramente violando a soberania americana. Porque o que ele está fazendo é tentar burlar o processo normal de cooperação jurídica internacional ou de carta rogatória, que poderia levar meses, anos, que é a forma correta de agir nesses casos. O que você tem que fazer? Você envia um pedido para o Departamento de Justiça americano, o Departamento de Justiça americano analisa esse pedido, se tiver tudo certo, aí ele vai mandar esses dados para o Brasil. Ou, quando necessário, ele vai perante o juiz, perante o grand jury, ou ainda o próprio Ministério Público age como advisor do grand jury, e aí eles providenciam os dados, pedem autorização para obter esses dados, para enviar para o Brasil aquilo que foi pedido. No caso aqui, os dados cadastrais do Alan dos Santos. Mas não, o Moraes não está fazendo nada disso. Ele está oficiando as empresas brasileiras para obrigar que as suas correspondentes dos Estados Unidos peguem os dados lá da empresa americana, ou seja, além de violar a soberania americana, o Moraes está burlando o devido processo legal. Como, aliás, gente, ele já faz tempo. E eu vou mostrar para você já já o que o Moraes está fazendo, por que o Moraes está fazendo aqui, o que ele está fazendo, que é uma gigantesca provocação ao Trump e ao Elon Musk. Eu quero mostrar isso para você como que é uma provocação maior ainda do que tudo que eu falei até agora. E como que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Mas antes disso, eu preciso falar com você muito rapidamente sobre a Gazeta do Povo, porque ela é uma patrocinadora oficial do canal que propicia que você tenha acesso a vídeos como esse. Enquanto a maior parte da imprensa é governista, recebe milhões em verbas publicitárias que manipulam as narrativas da grande imprensa, que manipulam a narrativa em favor do governo Lula, fazendo eles passarem pano para o STF, para as atrocidades do Alexandre de Moraes, a Gazeta do Povo não. A Gazeta do Povo não recebe R$1 de verba oficial do governo e ela denuncia esses abusos desde sempre. É por isso que eu leio a Gazeta do Povo há anos, eu me informo por ela, eu escrevo ali a minha coluna semanal de análise jurídica e política. A Gazeta ela defende os mesmos valores que você e eu, princípios conservadores, cristãos, como liberdade, vida, família. Você encontra lá na página todas as convicções expostas como você não encontra em nenhum outro jornal. É um jornal, então, independente e é sustentado por você, unicamente pelos assinantes. Por isso que eu quero convidar você a aproveitar a oferta de março e assinar a Gazeta do Povo por apenas R$10 por mês até o final do ano. Você cancela quando quiser. Isso dá menos de 30 centavos por dia. Gente, é um pequeno valor, vamos falar a verdade, é um valor muito pequeno para garantir informação de qualidade. E você apoiar o jornalismo de qualidade. Você ainda vai poder acessar o artigo que eu estou publicando hoje mesmo sobre o jantar obsceno que o Moraes deu para representantes dos 3 poderes. Quando isso? Logo antes de começar o julgamento do Bolsonaro. É um absurdo e você vai entender tudo o que está acontecendo nesse meu artigo hoje. Então acesse o link promocional aqui para os seguidores do canal. E o link é o seguinte, anota aí, gazetadopovo.com.br/Deltan. Ou você pode usar esse QR Code aqui que aparece aqui na tela, mirando com o seu celular no QR Code e você vai ser direcionado para a página para você assinar a Gazeta. Então não esquece, você pode encontrar também o link aqui na descrição. A gente precisa, se a gente quer mudar o Brasil, apoiar o jornalismo comprometido com a verdade e com um Brasil melhor. A gente tem que atuar em várias frentes da sociedade, nas várias dimensões. A gente tem que atuar na cultura, tem que atuar no jornalismo, tem que atuar na política. E essa aqui é um modo de você estar influenciando a sociedade para o bem no ambiente jornalístico, que a gente sabe que é dominado por 80% dos jornalistas de esquerda, segundo uma pesquisa. Mas a Gazeta é diferente e você pode ajudá-la aqui. A tua assinatura ela fortalece a Gazeta, ajudando a fiscalizar e denunciar os abusos e as censuras. Não esquece o caminho aí então, é gazetadopovo.com.br/Deltan. E agora, voltando aqui para a nova ação do Moraes, você lembra desse tweet aqui, ó? Dá uma olhadinha aí na tela. Lembra desse tweet aqui da Embaixada Americana no Brasil? Gente, isso aqui não foi um recado para o Moraes. Isso aqui foi um grito de megafone na orelha do Moraes. Olha aí comigo. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Olha aí, o país que é o berço da democracia, dando uma lição para o Brasil sobre o que é verdadeiramente democracia e liberdade de expressão. É pouco ou não é?
E, gente, os Estados Unidos já avisaram, eles não vão aceitar esse tipo de coisa. Então, isso aqui foi um alerta claro para o Moraes, dizendo, fique no seu quadrado. Depois disso, veio aquela pedrada da ação que eu comentei com vocês do Trump e da Rumble contra o Moraes, em que a decisão foi favorável aos Estados Unidos. E agora o que acontece? O Moraes provoca o Trump e o Musk de novo. E a pergunta que fica é, será que o X vai cumprir essa ordem do Moraes nesse prazo de 10 dias? Já que envolve alguém que está nos Estados Unidos? Lembre, o X do Elon Musk. E a Meta, que mudou totalmente de rumo depois do alinhamento do Mark Zuckerberg, daquele vídeo muito claro, alinhando ele ao Trump na luta contra a censura global. Será que a Meta vai cumprir? O ministro está insistindo nos seus abusos e essa provocação pode custar muito, muito caro para ele e para os ministros do STF. Conta aí para mim nos comentários a sua opinião, curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, porque assim essa história vai chegar mais longe e assim que tiver algum avanço essa história eu vou trazer para você aqui no canal. Aliás, lembre, eu fiz um vídeo nessa semana, vou deixar para você na descrição, sobre a retaliação pacotão que está sendo preparado nos Estados Unidos contra os ministros, contra a PGR, contra a PF, contra todo mundo. Você vai adorar ver essa boa notícia. Um grande abraço. O PGR e o Moraes foram contra a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Mas isso esconde uma manobra, uma tramóia, uma razão secreta, oculta, que eu vou mostrar agora para vocês nesse vídeo. Bora aqui direto pro assunto, porque ontem, gente, o dia foi extremamente quente, com tanto acontecimento bombástico, e a gente tem muito a analisar, a digerir, mas nesse vídeo eu vou te explicar o que aconteceu. Olha aqui a manchete do Metrópolis nesse tweet aqui do André Marcília. Olha aí. PGR diz ao STF ser contra a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Sabe quando o PGR deu esse parecer? Logo depois de Eduardo Bolsonaro anunciar em um vídeo que ele não voltaria mais ao Brasil por conta da perseguição de Moraes. Minutos depois desse vídeo do Eduardo Bolsonaro. E aí veio esse parecer. E aí o Marcília pergunta, olha aqui. A pergunta é, por que só agora? Por qual razão a PGR descumpriu seu prazo e apenas hoje se manifestou? Vale dizer que Moraes não está obrigado a acompanhar a PGR. Nada impede que Eduardo volte e Moraes decida contra a PGR e pela retenção do passaporte. Pois é, Gonê, por que só agora? Você deixou passar o prazo de 5 dias que Moraes deu. O pedido do PT estava há 18 dias nas suas mãos para decidir e você não fez nada. E aí, no dia em que Eduardo Bolsonaro anuncia um autoexílio nos Estados Unidos, e também no mesmo dia em que sai a notícia de que o próprio Gonê está na mira dos Estados Unidos para punições pela Lei Magnitsky, aí o Gonê vai e solta o parecer. Mas se você acha que é só medo, fica aqui comigo que não é só medo de punição não. Tem algo bem pior por trás disso. E aliás, tem 2 vídeos do canal que eu fiz ontem, um sobre o caso Eduardo, outro sobre o pacotão das punições que o Trump está preparando contra todo mundo, STF, PGR, PF, depois assiste lá esses 2 vídeos, eu vou deixar aqui na tela no final e também nos comentários para você ver. E aí depois, gente, chegou a notícia, no mesmo dia o Moraes decidiu e arquivou o pedido do PT. Olha aí o Marcília de novo anunciando e questionando. A revista Oeste disse, Moraes arquiva pedido para prender passaporte de Eduardo Bolsonaro, e aí vem aqui o Marcília falando. Se PGR e Moraes foram capazes de arquivar o pedido em horas, alegando com isso que não fazem perseguição política, qual o motivo, se não político, de não o terem feito antes? Inclusive com o descumprimento do prazo pela PGR? E aí eu vou te contar a razão secreta desse recuo da PGR e de Moraes ao mesmo tempo, no mesmo dia. Não é só medo. Isso aqui foi uma manobra, foi uma jogada, tanto da PGR quanto do STF. Para quê? Para descredibilizar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e fazer ele parecer um louco, um maníaco, para os brasileiros que ainda não entenderam o que está acontecendo e para os americanos. Entenderam a jogada deles? O anúncio do Eduardo gerou uma repercussão gigantesca aqui no Brasil e com certeza repercutirá muito ainda lá nos Estados Unidos, tanto do Partido Republicano quanto no governo Trump. Ao dar essas canetadas no mesmo dia, o que a PGR e o STF quiseram fazer foi enfraquecer o anúncio do Eduardo, para mostrar como está tudo normal aqui no Brasil, como aqui nós temos uma democracia inabalada, perfeita, linda, um Estado democrático de direito consolidado.
confia. Olha como somos bonzinhos, olha como nós decidimos de acordo com a lei, rejeitamos o pedido do PT. Eduardo não vai perder o passaporte, não. Essa jogada foi para quando Eduardo Bolsonaro for denunciar os abusos de morais dos Estados Unidos, os americanos olharem e falarem, ué, mas você não tinha dito que veio para cá porque tinham ameaçado a prender seu passaporte? E aí essa notícia aqui de que o Moraes rejeitou o pedido, como é que é essa história? Ou seja, isso aí é para criar uma desconfiança, uma intriga em relação à credibilidade das denúncias do Eduardo, como se ele fosse alguém falando teorias da conspiração. Mas sabe qual que é o problema? Isso não vai dar certo, porque a PGR e o STF decidiram no mesmo dia, nessa velocidade. Quando tinha passado aí 18 dias, os dois no mesmo dia nessa velocidade, logo depois do anúncio do Eduardo. Isso aí é uma prova de que as decisões do STF são políticas. A emenda ficou pior do que o soneto para Moraes, porque isso aqui vai virar artilharia para o Eduardo usar lá nos Estados Unidos. Tá todo mundo espantado no Brasil com o fato disso ter acontecido, de tanto o Gonê quanto o Moraes terem se posicionado no mesmo dia. Ficou óbvia, ficou escancarada a jogada ensaiada, combinada, o alinhamento entre eles. Isso é absurdo. Concorda comigo? Olha, você pode pensar diferente. Você pode achar que foi tudo uma grande coincidência. Eu era ingênuo também. No começo da Lava Jato, eu não achava que a maioria dos políticos era corrupta. Eu não acreditava num sistemão como depois da Lava Jato provou que existe. Eu achava que o STF era técnico. Gente, que vergonha, que ingenuidade. Eu acreditava na grande mídia. Não percebia os interesses por trás da grande mídia. Não sabia que 80% dos jornalistas são de esquerda. E eu acreditava na grande mídia. Ter acompanhado de perto fez as minhas ingenuidades irem caindo, uma depois da outra, à medida que eu vi as provas de que há algo muito podre no reino da Dinamarca. O que aconteceu ontem foi muita coincidência para ser verdade. E só pode ser interpretado, compreendido dentro de um contexto maior de tudo o que está acontecendo no Brasil. Mas me conta aí nos comentários a sua opinião. Você acha que foi coincidência ou você concorda comigo que é muitíssimo mais provável que foi tudo parte de uma grande jogada ensaiada? O que você acha? Conta pra mim, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder as notícias como essa aqui e se torna membro da nossa comunidade para você receber minhas análises políticas semanais exclusivas e apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço.